Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando, ao longo deste trimestre, Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. Estamos tratando de cada um dos capítulos de esta, que certamente é uma revelação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado ao apóstolo Paulo em uma das suas epístolas mais expressivas. E a lição que nós vamos estudar no dia de hoje é a lição de número 5. O título da nossa lição, que será estudada no próximo domingo na EBD, é o seguinte: A Maravilhosa Graça. O texto áureo se encontra no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos, versículo 14. Diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A verdade prática: Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Muito bem, meu caro irmão, minha irmã, telespectador, telespectadora, nós estamos aqui prontos para iniciar a nossa conversa. Eu, professor Soares, nos acompanhe ao longo deste programa, que certamente seremos enriquecidos a partir do estudo deste que é o capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos. Continue conosco, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Chegamos à quinta lição desse trimestre abençoado, onde nós estamos tratando sobre a Carta de Paulo aos Romanos, tratando desse tema maravilhoso, a maravilhosa graça, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na Carta de Paulo aos Romanos. Na lição anterior, nós tratamos sobre a questão dos benefícios da justificação pela fé em Cristo Jesus. E hoje nós vamos adentrar aqui sobre a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus. É muito interessante refletirmos, meu caro telespectador, sobre essa temática, essa doutrina tão fundamental, tão defendida pelo apóstolo Paulo nas páginas do Novo Testamento. Então nós observamos logo no início aqui, no comentário aqui do comentador Josué Gonçalves, ele trata de uma forma bem incisiva, né, destacando aqui o capítulo 5 da Epístola dos Romanos, mostra o triunfo da graça sobre o pecado. Realmente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela triunfa sobre o pecado. E é importante, meu querido irmão, meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, entendermos de fato aqui para o enriquecimento dessa aula. Eu sempre gosto, no início da introdução dessa aula, trazer algumas contribuições no aspecto conceitual ou no aspecto histórico, trazendo algumas questões para enriquecimento da parte introdutória da lição em estudo, em debate. E logo aqui, tratando sobre a maravilhosa graça, é interessante refletir sobre ela. E aí eu quero lançar mão de alguns textos que o apóstolo Paulo também nos traz à luz, para que possamos refletir sobre a mesma. E aí se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: abra aí a sua Bíblia para que possamos juntos, crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo escreve aí em Efésios 2 e 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Então a maravilhosa graça, como diz o apóstolo Paulo aqui, em Efésios capítulo 2, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Paulo também escrevendo, corrobora nesse sentido aí, lá em Tito capítulo 2, versículo 11, destacando o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a
todos os homens. Sempre nas lições em debate aqui na Escola Bíblica Dominical em Debate, nós estamos citando esses textos. Por quê? Porque esses textos realmente eles são fundamentais para que possamos compreender a justificação pela fé em Cristo Jesus e também da sua maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo declara bem isso aí. Também no capítulo 1, versículo 7, aí você verifica aí na sua Bíblia, ele destaca, o apóstolo Paulo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Então, nós observamos que esses textos nos mostram Paulo fazendo uma defesa de uma forma bastante contundente sobre essa maravilhosa graça. Eu sempre gosto também de destacar aqui no programa Escola Bíblica Dominical em Debate, que a estrutura da lição, dessa lição, dessa carta que o apóstolo Paulo nos lega, é importante que o aluno da Escola Bíblica Dominical, o professor e também o caro telespectador que ainda não tem tanta afinidade com o conhecimento dessa carta, compreendê-la de uma forma bem didática. O pastor José Gonçalves ele nos traz em alguns quadros a estrutura dessa carta, e eu gosto de destacar ela. Ele destaca, no capítulo 1 até o capítulo 8, ele mostra uma série de argumentação do apóstolo Paulo concernente à justificação pela fé em Cristo Jesus, da qual nós estamos aqui nessas lições debatendo, chegando aqui nessa quinta lição. Do capítulo 9 até o capítulo 11, ele vai destacar isso aí, a minha pessoa, o pastor Zé Roberto, o pastor Fábio, nós vamos tratar em outros debates aqui no programa da Escola Bíblica Dominical em Debate. Trata do capítulo 9 até o capítulo 11 sobre a redenção, sobre a salvação do povo israelita. Isso aí eu estou me referindo à estrutura da carta. E também, para finalizar, do capítulo 12 até o 16º capítulo, ele vai tratar de uma série de questões da fé cristã. Então, em suma, é isso aí. Então, por que eu destaquei isso aí, essa estrutura? Porque a gente vai perceber tanto desde o primeiro capítulo até o 16º capítulo, nós vamos estudar aqui mais adiante, essa maravilhosa graça se manifestando no curso, né, desse escrito divino, inspirado pelo próprio Deus. Paulo nos lega essa maravilhosa carta, destacando, defendendo de uma forma bastante contundente, usando o recurso estilístico, né, do diatribe, que o pastor Zé Roberto mais adiante aqui vai comentar sobre ele, mostrando o valor, a importância da maravilhosa graça em Cristo Jesus. É importante também destacar, meu caro telespectador, o termo. O que é que significa graça? Graça, na verdade, é um termo grego que significa charis, né? Na verdade, em linhas gerais, nós podemos dizer que, na verdade, graça é a benevolência de Deus, é a bondade de Deus, é uma bondade dispensada da parte de Deus para o homem pecador. Então, nós observamos isso nessa carta de Paulo aos Romanos. Então, a graça de Deus, primeiramente, é um favor, uma disposição bondosa da parte de Deus, dispensada de Deus para o pecador. Alguém definiu também a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo a bondade genuína e favor não recompensado. Um favor não merecido, dessa forma a graça nunca incorre em dívida, afirma determinado escritor. Alguém também definiu nesse sentido aí. O escritor, o teólogo Schaeffer, ele destaca também, tratá-la graciosamente, sem a mínima referência aos seus méritos. Ele se refere à graça. Graça também eu posso destacar, afirmando categoricamente que a graça de Deus alcançou-nos por intermédio do sacrifício vicário expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A graça de Deus é a maior e extraordinária manifestação do amor de Deus nos alcançando. Então, se eu fosse aqui passar o programa inteiro só destacando sobre a maravilhosa graça, faltaria tempo para isso, não é verdade, pastor José Roberto? Isso mesmo, professor Soares, mas é porque a graça é uma doutrina maravilhosa, de fato, e a graça de Deus, conforme nós já estivemos estudando, inclusive aqui no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, a graça ela nos surpreende. E a graça de Deus nos surpreende, e principalmente para o homem religioso, porque diante da religião, ou em face da religião, o ser humano, quando ele encontra, ou quando ele escuta, ou quando ele percebe a doutrina da graça de Deus, o ensinamento da graça de Deus, que é isso que o professor Soares falou, essa benevolência, esse favor imerecido de Deus, ele entra em choque e ele entra em crise,
porque ele questiona-se: é bom demais para ser verdade. Mas é isso mesmo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação aos homens. Para isso, resta tão somente que eles creiam. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, diz o apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, né? Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então a graça de Deus, ela nos surpreende. Não por acaso ela é cantada, ela é tema de poesia, né? Ela nos causa tanto espanto, porque é uma providência divina em prol do pecador e da salvação da humanidade. Mas nem sempre essa graça tem sido bem compreendida. A prova disso é que o próprio apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, ele já se antecipa. Algo bonito que a gente percebe aqui nessa lição, nesse capítulo 6, é que Paulo dá continuidade ao recurso estilístico, literário do diatribe, né? Aqui no primeiro ponto da lição, os inimigos da graça. E aí, o ponto 1.1, o comentarista aqui destaca antinomismo. Então, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, versículo 1, Paulo já se antecipa a essa doutrina antinomista, que certamente já estava se propagando no contexto da igreja cristã do primeiro século e ainda hoje é bastante difundida em nossa sociedade. Paulo, nesse diálogo, né, com os seus interlocutores, ele faz alguns questionamentos. E observem só o questionamento que ele faz nesse versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, diz no versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, Paulo aqui lança um argumento e ele faz uma pergunta para o seu interlocutor e certamente algumas pessoas estavam interpretando de forma equivocada, como ainda acontece hoje, o ensinamento da graça de Paulo. Algumas pessoas que talvez pensem assim: eu fui alcançado pela graça de Deus, eu sou salvo não pelas minhas obras, não pelas obras da lei, eu sou salvo mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, então eu posso viver do jeito que eu bem entender e do jeito que eu quiser. E aí Paulo pergunta, usando o recurso do diatribe, e agora, posso viver do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo? E o próprio Paulo responde: de forma alguma. Então que fique bem claro, meu caro telespectador, telespectadora, essa graça que nos alcança, ela não nos dá liberdade para viver de forma dissoluta, não nos dá liberdade para viver de modo contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus. E mais que isso, essa graça maravilhosa, ela nos chama a uma responsabilidade, de modo que a justiça, a partir da qual nós devemos proceder e agir, deve exceder a dos escribas e fariseus, como o próprio Jesus bem ressaltou lá no Sermão do Monte. Só para fechar esse argumento, eu quero dizer para você aqui que um teólogo alemão que foi martirizado durante o período da Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro sobre o discipulado cristão, e nesse livro, que foi traduzido para português como O Discipulado, ele fala sobre a graça barata, e ele diz que a graça de Deus não pode ser barateada. Jesus pagou um preço tão alto, tão sublime, pela salvação dos homens, de tal modo que essa graça de Deus não pode ser banalizada, não pode ser tratada de qualquer modo, de qualquer jeito. E ela nos eleva a um padrão ético. E nós, como cristãos, devemos viver em novidade de vida. Então, não que nós estejamos mais dependentes da lei, não que nós estejamos dependentes da lei, pautados na lei, a nossa salvação não depende da lei, mas por outro lado, nós não podemos viver como se não tivéssemos qualquer lei, porque agora nós estamos debaixo da lei de Cristo, a lei do amor. Muito bem, continue conosco, nós voltaremos em seguida para dar continuidade ao nosso programa, permaneça conosco.
Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, lição de número 5. Hoje nós estamos tratando sobre a maravilhosa graça. E estávamos tratando no final do bloco anterior, o ponto 1.1 da lição sobre antinomismo e o ponto 1.2 da sequência, esse argumento, dizendo que Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. Paulo estava sendo acusado, irmãos, por alguns membros simpatizantes dentro das igrejas cristãs do primeiro século, de Paulo ser um liberal. Diziam assim, olha, Paulo agora escancarou, se tornou liberal, trouxe uma doutrina nova aí, porque ele está dizendo que ninguém é salvo pelas obras da lei. E por causa disso, Paulo estava sendo injustamente acusado de liberalizar no tocante à ética, no tocante à moral. E Paulo mostra aqui, a partir do capítulo 6 da Epístola aos Romanos, nós vamos ver isso também lá no capítulo 12, onde Paulo vai conclamar os cristãos a apresentarem os seus corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então Paulo vai nos chamar a uma responsabilidade cristã e a um novo padrão de vida. O que é que muda? O que é que muda? Os cristãos, eles não são contra a lei. Os cristãos, eles são contra a mera religiosidade. Muitas pessoas acham que elas podem ter um padrão de vida diferenciado a partir de normas e regras religiosas. Paulo deixa bem claro que a religião não tem poder para salvar, que a religião nos coloca numa condição de culpa, que a religião não pode nos trazer o ultimato da salvação, que só Deus pode fazê-lo através da sua graça maravilhosa. Agora observe você, quando essa graça maravilhosa nos atinge, nos alcança, nos toca, ela revoluciona a nossa existência, ela faz com que nós passemos a viver a partir de um novo padrão. Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, ele diz que aqueles que estão em Cristo se tornaram novas criaturas. Tudo se fez novo. Então é um novo proceder. Então nós passamos a viver não contra a lei, mas a partir de uma nova lei. Eu gosto de citar, por exemplo, um trecho de um pensamento de Agostinho de Hipona. Agostinho dizia assim: ame a Deus e faça o que você bem quiser. Evidentemente, o que Agostinho estava querendo dizer com isso, baseado aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, é que quando a gente ama a Deus, a gente não faz o que bem quer. Porque quando a gente ama a Deus, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa alegria é de fazer a vontade boa e agradável de Deus. Lutero escreveu um livro primoroso, um tratado primoroso sobre a liberdade cristã, na qual ele mostra, com base nos ensinamentos de Jesus, que nós, os cristãos, somos servos de Deus pelo amor. Então, o amor de Deus, Paulo usa essa expressão na sua Epístola aos Coríntios, o amor de Deus nos constrange a vivermos a partir de novos princípios, de novas regras e de novos valores. Então, meu amado irmão, minha irmã, saiba você que a graça de Deus, ela não nos dá liberdade para pecar. A graça de Deus, ela não nos lança a um estilo de vida de forma absoluta.
A graça de Deus não nos entrega a um estilo de vida irresponsável. A graça de Deus não nos leva a um padrão de vida imoral. Não, a graça de Deus nos coloca numa dimensão ética. E ela modifica o nosso ser a partir do interior. E o nosso proceder, a nossa forma de agir é de tal modo modificada que aquilo que você faz com uma nova motivação. E a motivação que vem de um Deus que nos amou, de um Deus que nos agraciou, de um Deus que nos tratou não como nós merecíamos, mas nos tratou com misericórdia e nos tratou com a graça que vem de Cristo Jesus. Portanto, professor Soares, nós extraímos aqui da lição que nós temos, muito embora a graça de Deus ela nos alcance, mas nós precisamos ter cuidado com os inimigos da graça. Tem alguns inimigos da graça que estão rondando por aí. Então, um dos inimigos da graça é o antinomismo. São as pessoas que dizem, não, a graça nos alcançou, agora eu posso viver do jeito que eu quero. E um outro inimigo que a gente tem da graça aí é o legalismo. O que é que a gente pode saber a respeito dessa questão do legalismo? Então, dentre esses inimigos, né, que tentam conturbar o precioso ou preciosa doutrina da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos entender de fato, encarar e dar uma resposta contundente, como assim Paulo fez na sua carta, né, para com os antinomismo e também outro inimigo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a maravilhosa graça é o legalismo. Em Romanos capítulo 6, versículo 15, né, Paulo nos traz uma informação, nos traz um ensinamento extremamente precioso, observe aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 15. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então, da mesma forma como os antinomistas, Paulo refuta, mostra claramente, e também para com os legalistas. O legalista é aquele que é muito preso, arraigado, né, à lei. E aí nós observamos claramente que a doutrina da justificação pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus, não vem pelas obras da lei. Jamais virá pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, na verdade, nós observamos claramente isso nesse texto. E o comentador aqui, José Gonçalves, coloca de uma forma bastante cristalina essa verdade, tratando sobre a justificação pela fé, independe das obras da lei. Levaria o legalismo a argumentar que Paulo estaria ensinando que, em virtude de nós estarmos mais debaixo da lei, então não há mais obrigação alguma com o viver santo. Isso não é verdade. A gente percebe claramente, pelo contrário, à medida que a gente vai conhecendo a lei da graça, como o pastor Zé Roberto destacou muito bem, nós vivemos uma nova lei, a lei da graça, a dispensação da graça. Tudo é pela graça, né? Nós testemunhando pela graça, nós entrando no processo de santificação pela graça, então tudo é pela graça. O legalismo, nós respeitamos a lei, sim. Na verdade, o decálogo, os 10 mandamentos, eles se resumem em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Então, fazendo isso, nós vamos compreender a essência da graça, essa graça maravilhosa da parte do nosso Deus. Então, nesse caso, não haveria mais nenhuma barreira de contenção contra o pecado. Na mente do legalista, diz aqui o José Gonçalves, somente a lei de Moisés era instrumento adequado para agradar a Deus. Isso aí não é verdade. Então, houve uma contribuição, na verdade, a lei civil de Aio, a lei apontava o pecado, a lei, de uma certa forma, tem a sua importância, de uma forma bastante contundente nas páginas do Antigo Testamento, também reflete nessa nova lei, a lei da graça, né? Então, nós somos declarados justos, mediante a justificação de Cristo Jesus, mediante o Supremo Juiz, mediante realmente essa graça maravilhosa nos atingindo. Então, na mente do legalista, paira somente a lei de Moisés como instrumento adequado, teve a sua serventia. A instrumentalidade da lei nas páginas do Antigo Testamento apontava o pecado, a justiça de Deus, mas aí veio a lei da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor Zé Roberto. Então nós destacamos isso aqui nesse ponto. E o comentador aqui mais adiante ele coloca: os legalistas criaram como um desdobramento da lei 613 preceitos. Nós não temos absolutamente
condições de cumprir todos os preceitos da lei. E nem os religiosos que criaram, professor Soares. Sem sombra de dúvida. Então, assim, nós observamos que a religião, ela impõe regras, e quanto mais regras, um tanto melhor. Então, nós destacamos aqui, só para exemplificar, os fariseus nos tempos de Jesus. Eles, na verdade, ressaltaram aqui 613 preceitos que deveriam ser observados, eram acréscimos à lei mosaica. Então as pessoas teriam que obedecer tudo aquilo, todos aqueles preceitos. Lá no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, Jesus tem um discurso lá muito forte, muito firme contra os fariseus, porque era uma ala dentro do judaísmo que eles se achavam separados, se achavam mais perfeitos do que a população em geral dos judeus, e por causa disso Jesus foi muito firme contra eles, porque eles se achavam mais santos do que os outros por causa dos preceitos que eles guardavam. Não tinha nada a ver com santidade, não tinha nada a ver com padrão ético, moral, mas era com mero superficialismo religioso. Então o legalista, ele se apega aos detalhes, ele se apega, professor Soares, às minúcias, né? Ele vai criando leis, normas, que nem ele mesmo é capaz de obedecer. Mas o pior, Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 23, ele vai impondo um fardo pesado sobre os outros. Ele não obedece, mas quer que os outros obedeçam, né? Então isso aconteceu também com Paulo no primeiro século da história da igreja cristã. Paulo passava pelas igrejas pregando o evangelho genuíno da graça. Não era um evangelho antinomista, contra a lei da graça e do amor de Deus, mas havia um grupo que passava depois por onde Paulo passava, que eram chamados de judaizantes. Paulo escreveu inclusive uma carta específica no Novo Testamento para tratar desse assunto, que é a Epístola de Paulo aos Gálatas, e esses judaizantes, eles vinham atrás, seguindo o trajeto, o roteiro de Paulo, despregando aquilo que Paulo pregava. E a doutrina deles era o seguinte: olha, você tem que se circuncidar, você tem que passar pelo processo da circuncisão, você tem que guardar dias, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não pode fazer isso. Então, olha, 613 preceitos. E aí, irmãos, tem gente que não aguenta mesmo, né? Tem gente que não aguenta a religião. Por isso que Jesus assim foi muito franco, direto em relação ao discurso farisaico, a questão da religiosidade, do legalismo. E aí a mensagem de Jesus é muito sublime. Capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, sou humilde de coração, e em mim vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, aquele que encontra Jesus não encontrou apenas uma religião. Talvez você esteja se perguntando: como é que pode esses pastores aí estão na televisão falando? É um canal que aparentemente é religioso, eles estão falando de religião. Isso não é religião, queridos. O cristianismo pode se transformar em uma religião. Mas nós estamos falando aqui muito mais do que mera religiosidade. Nós estamos falando aqui de um encontro pessoal e de ser alcançado pela graça maravilhosa de Jesus. E essa graça é uma graça suave, é uma graça que nos faz transcender e viver a partir de um novo padrão e modelo de vida. Muito bem, nós estamos encerrando este bloco. Voltaremos logo em seguida para dar continuidade ao nosso debate, à nossa conversa. Permaneça conosco. Voltaremos em seguida.
Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, o caro telespectador, nós estamos estudando nesse segundo trimestre, né? A maravilhosa graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na carta de Paulo aos Romanos. Estávamos tratando no bloco anterior sobre os inimigos da graça. Agora, no tópico 2, nós vamos tratar sobre a vitória da graça. Então, nós observamos aqui no tópico 2.1, a graça destrói o domínio do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10, ele diz: não há um justo nenhum sequer. E no versículo 23, ele destaca: e todos estão destituídos, afastados da glória de Deus. Então, a vitória da maravilhosa graça era uma evidência clara de que realmente ela ia triunfar sobre o pecado, e triunfou sobre o pecado. Então aqui nós observamos no tópico 2.1, a graça destrói o domínio do pecado. O apóstolo Paulo, o pecado era como um tirano impiedoso que não poupava seus súditos, né? Então, mas a maravilhosa graça realmente ela vai dar forças, ela vai triunfar em meio às trevas, em meio ao pecado destacado aqui pelo apóstolo Paulo. Então não havia escapatória por causa do velho homem, uma expressão que o apóstolo utiliza e é sinônimo de natureza decaída e pecaminosa, ou seja, o velho Adão muitas vezes se manifesta no homem, mas o novo Adão em Cristo Jesus, ele triunfa. Por quê? Porque a maravilhosa graça se manifesta de uma forma muito contundente, com muita força, como assim é dito. Então nós observamos claramente que a graça de Deus triunfou sobre o pecado, a glória de Deus, pelo seu dom inefável. O apóstolo Paulo escreve isso lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Então a graça de Deus triunfou de sobremaneira sobre o pecado. Então, aqueles que permanecem na graça triunfam sobre o mesmo. É isso mesmo. E o ponto 2.2, professor Soares, diz que a graça destrói o reinado da morte. Nós vemos lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus nosso Senhor. O salário que o pecado paga é muito alto, ele traz a morte. E nós vemos isso lá no livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles morreram. Não morreram fisicamente, imediatamente, mas morreram espiritualmente porque passaram a estar distantes do Criador. E é isso que o pecado faz, ele nos coloca de forma alheia, distante de Deus, e não há nada pior para o ser humano do que viver distante daquele que o criou e daquele que o projetou. Nós fomos criados para ele, nós não encontramos satisfação em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa a não ser em Deus. Quem disse isso foi Agostinho nas suas Confissões. Blaise Pascal, o famoso pensador medieval, lá no início da época moderna, lá na França, dizia assim, que dentro de nós tem um espaço que só pode ser preenchido por Deus. E a graça de Deus, ela destrói o reino do pecado, e por destruir o reino do pecado, ela destrói também o reino da morte. E nós que estávamos fadados a viver distantes de Deus, passamos a desfrutar de intimidade, de ter um relacionamento com Ele, e por sua vez também passamos a ter vida, não apenas vida física, mas vida eterna, vida espiritual. Existem duas palavras gregas para o termo vida no Novo Testamento, bios e a palavra zoe. Então, algumas pessoas estão vivendo apenas na dimensão do bios, da biologia, da vida terrena, da vida terrestre, mas aqueles que têm um encontro pessoal com Jesus Cristo, eles passam para uma outra dimensão de vida, a vida espiritual. O ponto 2.3, professor Soares, fala que a graça fala a respeito da graça e os efeitos do pecado. É verdade, nós observamos aqui que, na verdade, a graça realmente ela trouxe benefícios maravilhosos, mas os efeitos do pecado são danosos, né? São complexos, mas a graça, como você destacou muito bem aí, ela triunfou
Então, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo realmente não dá espaço. Então, não podia destruir esse domínio tenebroso do pecado e fazer para seus efeitos. Todavia, Paulo mostra que a graça de Deus invadiu o domínio do pecado e destruiu seu principal triunfo sobre a morte. Então, nós destacamos isso no comentador aqui, destaca de uma forma maravilhosa. Então, nós observamos que a graça e os efeitos pecados são destruidores, traz morte física, traz morte espiritual, mas a graça, os efeitos da graça, traz vida e vida eterna em Cristo Jesus. Então, é quando bem destaca o texto, né? Quando superabundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, nós destacamos isso aí. Então, a gente percebe que em meio ao domínio do pecado, a graça superabunda de uma forma maravilhosa. É isso mesmo. E daí nós vemos testemunhos, professor Soares, de várias pessoas ao longo da história da igreja e testemunhos que nós acompanhamos no dia a dia de pessoas que foram alcançadas por essa graça. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos do primeiro século, ele era do grupo dos fariseus, era um homem extremamente religioso e ele foi alcançado pela graça de Deus. E lá no capítulo 9 do livro de Atos, nós vemos que Paulo ali, em meio a uma viagem para perseguir os cristãos, ele foi atingido por essa graça de Deus, teve uma visão esplendorosa e ali foi a conversão dele e ali ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Nós temos o exemplo também na história da igreja, no quarto século, de Agostinho de Hipona, a quem eu já me reportei aqui algumas vezes em nossas aulas. Agostinho era um homem voltado para o pecado, um professor de retórica, um homem culto, inteligente, mas um homem que não queria a aproximação de Deus, até que, fruto das orações de sua mãe Mônica, ele foi também alcançado por essa graça maravilhosa e o pecado passou a não mais trazer satisfação para ele. E nós temos tantos outros exemplos de pessoas que viviam de forma, como diz o texto aí, abundantes no pecado, pessoas que se gloriavam de pecar, pessoas que tinham prazer em pecar, pessoas que se ufanavam dos seus pecados, contavam seus pecados nas rodas de conversas, até que elas foram alcançadas por essa graça, foram alcançadas pelo amor de Deus e passaram por uma mudança e por uma transformação radical em suas vidas. Então, isso acontece quando as pessoas deixam o reino da morte e se entregam ao reino da vida. São pessoas que fizeram opção por Cristo, pessoas que resolveram viver a partir de uma nova realidade, a partir de uma nova dimensão e a partir de uma cosmovisão diferenciada. O cristianismo é o cristianismo bíblico, não esse cristianismo que está por aí muitas vezes deturpado na mídia, né? Muitas vezes deturpado aí na política, muitas vezes deturpado aí em algumas agremiações religiosas, mas aqueles que conseguem perceber a essência da verdade cristã, eles passam a ter uma visão ampliada e diferenciada da realidade e elas passam a ver tudo mais a partir dessa percepção. E aqui, mais uma vez, para fazer referência ao C.S. Lewis, ele dizia assim: eu creio no cristianismo, não apenas creio no cristianismo como creio no sol, não apenas porque eu vejo, mas porque eu posso ver tudo mais a partir dele. Então a graça de Deus faz com que a gente também passe a viver a partir dessa dimensão graciosa. Agir com graça também em relação às outras pessoas, a tratar as pessoas com misericórdia, a compreender a condição humana, a agir com sensibilidade em relação à causa dos mais pobres, dos mais necessitados, daqueles que sofrem, daqueles que precisam de acolhimento, daqueles que precisam de perdão. Então, não apenas nós somos atingidos pela graça de Deus, mas também somos chamados a viver por essa mesma graça, por esse mesmo espírito de perdão e de misericórdia. Então, meus caros irmãos, minhas irmãs, você, meu telespectador, telespectadora, saiba você que nós não estamos falando aqui, note e observe bem que nós não estamos falando aqui apenas de mera religiosidade.
Nós falamos aqui de um encontro pessoal com Cristo, de uma descoberta do Cristo bíblico, do Cristo dos Evangelhos. Nós escutamos por aí muito discurso religioso, muita conversa religiosa. Algumas pessoas que falam de um cristianismo, mas um cristianismo sem Cristo. Falam de um Jesus, mas que não é o Jesus da graça, que não é o Jesus do perdão, que não é o Jesus da misericórdia. Então esteja atento para isso. Então quero desafiar você nesta oportunidade, a você ler os evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, leia as epístolas de Paulo, se aprofunde no conhecimento do evangelho, da graça de Deus. Aí você vai realmente aprender o que é a essência do cristianismo, comparado com muita coisa que nós ouvimos por aí, que nada tem a ver de evangelho e que nada tem a ver com o que verdadeiramente é evangélico. Muito bem, continue conosco. Nós iremos dar continuidade à nossa conversa, ao nosso debate. Eu e o professor Soares, depois do intervalo, iremos para o nosso último bloco. Nos acompanhe. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, tratando de um assunto fundamental para a fé cristã, que é a maravilhosa graça. Nós observamos isso, o pastor Zé Roberto brilhantemente deu uma exposição maravilhosa sobre os tópicos anteriores, no bloco anterior. Agora nós vamos destacar o tópico de número 3, os frutos da graça. São tantos os frutos da graça. Mas aqui o comentador nos coloca alguns. A graça liberta. Com certeza, meu querido irmão, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a maravilhosa graça liberta, porque a graça de Deus, ela tem como fonte a justiça divina, a justificação em Cristo Jesus. Na lição anterior que nós estudamos os benefícios da justificação, na lição antes dos benefícios da justificação, nós tratamos sobre a justificação somente pela fé em Cristo Jesus, e agora discorrendo sobre a maravilhosa graça. Então nós observamos os frutos da graça. A graça liberta, a graça é libertadora. Paulo destaca isso no capítulo 6, versículo 14, destacando aqui na sua epístola, só para fazermos menção, para que você possa acompanhar na Bíblia aí de uma forma maravilhosa. Então, nós observamos esse texto aí. Então, mas agora, libertados pelo poder, pelo pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna em Cristo Jesus. Então, é um grande fruto, né? Então, a graça nos liberta. A graça, ela tem como fonte, né? Deus é o Deus de toda a graça, Ele é o doador da graça. A graça, repito mais uma vez, é a bondade de Deus nos alcançando mediante a maravilhosa pessoa bendita e eterna de Jesus, dando a sua própria vida vicária, expiatória na cruz do Calvário. Então, manifestou a graça de Deus nos alcançando de uma forma bastante clara. Então, a graça de Deus, o doador é Deus, Deus é o doador da graça. O trono da graça é o trono de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Você pode verificar aí na sua Bíblia, no livro de Zacarias, no livro do profeta menor, capítulo 12, versículo 10.
o escritor dos Hebreus, no capítulo 10, versículo 29, a graça estava sobre Cristo e é manifestada em Cristo Jesus. Cristo estava cheio de graça. Então nós observamos isso nas páginas bíblicas, veio por meio da graça, dada por meio de Cristo. Então são N frutos provenientes dessa graça libertadora nos proporcionando. Ela é descrita também como gloriosa, Efésios capítulo 1, versículo 6, dizendo assim, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus de Nazaré. Então, isso são frutos que proporcionam liberdade, não libertinagem. Não confunda uma coisa com a outra. A liberdade, a verdadeira liberdade na maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, professor Zé Roberto, nós observamos claramente que realmente os frutos dessa graça é algo estupendo, é algo realmente, falta também aqui adjetivo para qualificar tamanha maravilhosa graça que foi nos dispensada por Deus para todos nós. É isso mesmo, professor Soares, e não por acaso existe uma expressão que é usada em inglês, que é título de um hino clássico conhecido no inário evangélico, que é o Amazing Grace, né? É uma graça deslumbrante, maravilhosa, surpreendente. E o John Milton, que foi o autor dessa composição, ele foi um traficante de escravos e depois, quando ele foi alcançado por essa graça maravilhosa, então ele compôs esse hino, que se tornou um hino célebre, feito aí no século XVIII. Ainda hoje é um hino extremamente ouvido, cantado, entoado em nossas igrejas. Você pode procurar aí, maravilhosa graça, Amazing Grace. E essa maravilhosa graça, ela também tem as suas exigências. Está aí o ponto 3.2, as exigências da graça. Então ela exige o que de nós? Paulo diz assim, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6 e 11. Então a graça, ela requer de nós, ela exige de cada um de nós um padrão de vida elevado, um padrão de vida diferenciado. Não apenas em relação a preceitos, a rituais religiosos, mas na dimensão ética. Eu gosto de defender e creio, com base na Epístola de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, que o que é posto em pauta aqui nessas duas epístolas não é um moralismo, não é uma moralidade, mas uma ética. Ética no sentido de que quando nós tomamos conhecimento da verdade do Evangelho, quando nós somos alcançados por essa graça, então nós não temos outro modo de viver a não ser a partir dela, e de tratar as pessoas com a mesma graça, com o mesmo perdão, com a mesma misericórdia, com o mesmo amor com o qual nós recebemos de Deus. Então a graça de Deus exige de nós que nós tenhamos um proceder diferenciado, que nós tenhamos um estilo de vida que vai além daquilo que a religião humana, que os preceitos humanos, professor Soares, determinam e exigem. Então nós estamos falando aqui dos frutos da graça. Primeiro, o fruto da graça é que a graça ela liberta. Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Falamos aqui sobre as exigências da graça, né? Que a graça exige de nós uma vida diferenciada. E agora, para terminar, aí o ponto 3.3 é que a graça santifica. O que é que a gente pode dizer sobre essa santificação da graça? A maravilhosa graça, ela é santificadora, né? Então nós observamos aqui, destacado aqui para o nosso comentarista, né, José Gonçalves, outro fruto da graça, a graça santifica. Que coisa maravilhosa, né? Ela nos dá realmente ânimo, ela nos dá força para cada vez mais palmilharmos nessa caminhada de fé dentro de um processo de santificação. Por nós mesmos, pelas nossas forças, nós não conseguimos, mas com a graça de Deus, a maravilhosa graça, ela nos proporciona, nos leva a esse processo de santificação. Então Paulo revela que um dos efeitos imediatos da graça é a justificação e o outro é a santificação. A santificação é ser separado de uma série de práticas pecaminosas, carnais, que não convém
por parte de um cristão verdadeiro, de um cristão realmente que abraça essa maravilhosa graça. Então, essa maravilhosa graça, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Paulo destaca isso no capítulo 6, versículo 22. Então, são frutos maravilhosos que são provenientes dessa graça maravilhosa, que é gloriosa, grandiosa, multiforme, se manifesta de uma forma maravilhosa, nos dispensando esses frutos maravilhosos. E aí é importante, quando a gente lê a carta de Paulo aos Gálatas, né, que você vai fazer uma exposição maravilhosa e a gente vai se alimentar também, nos mostra o fruto do Espírito, que é proveniente desse processo, dessa manifestação, dessa graça excelsa e maravilhosa da parte do nosso Deus. Então, é um fruto que essa graça nos dispensa, sermos libertados, nos proporciona essa libertação, né, como o texto de João coloca muito bem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né, libertará de uma série de ignorâncias, e vamos cada vez mais buscando essa maravilhosa graça e nos santificando, porque ela nos proporciona isso, pastor Zé. É isso mesmo, professor Soares. E aí, já para concluir, nós queremos chamar a sua atenção para um texto. Essa doutrina da graça, ela está no texto de Paulo, nas suas várias epístolas. Você, na medida que você vai lendo os textos de Paulo, Romanos, Gálatas, Tito, a sua epístola aos Coríntios, Tessalonicenses, você vai identificando a doutrina, esse ensinamento da graça do apóstolo São Paulo. E aqui em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Eu gosto muito desses dois versículos. Maravilhoso. Paulo diz assim: porque a graça, para concluir, olha, porque a graça de Deus se há manifestado. Interessante que aqui está a graça de Deus se há manifestado, né? Então, quem é essa graça? A benevolência de Deus. O professor Soares citou aí 1 Coríntios, o dom inefável de Deus. A graça de Deus é o próprio Jesus Cristo. Cristo é a graça, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Então, a graça de Deus, ela faz com que a gente tenha uma visão esclarecida a partir do Evangelho da realidade na qual nós vivemos. Muito bem, meu caro irmão, minha irmã, telespectador, telespectadora, a conversa está muito boa, agradável. Aqui o professor, meu amado professor Soares, que tem sempre contribuído conosco nessa conversa, nesses debates, mas o tempo se foi e nós queremos convidá-lo a dar continuidade a esse debate lá na sua congregação. Os programas de TV, na internet, no YouTube, os blogs, não substituem a presença na Escola Bíblica Dominical. Então, nós queremos deixar aqui o nosso convite, convidá-la a participar da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Nas nossas congregações aqui, elas funcionam todos os domingos, às 9 da manhã. Então, você é nosso convidado especial para continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso? Perfeitamente, né? Repito o texto, né? Continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo assim o permitir.